É que esses exercícios, eles são principalmente de um trabalho que o professor passa pra gente. Aí eu consegui fazer algumas, não achei tão difícil. Uhum, E é isso. entendi. Acho que entendi. Muito bem. Por exemplo, essa questão aí, você conseguiu fazer ou acha que consegue fazer? Essa eu não tenho muita certeza, mas poderia ser a opção C? É a opção C, muito bem. Por quê? Porque, ah, na realidade, na verdade, vos digo, a resposta de fato é a C. Uhum, Só que tem um problema. Ele não deixou algumas coisas claras, né? Então você poderia se confundir. Porque, apesar dele ter dito aceleração aqui, a aceleração que está rolando nesse problema é a aceleração centrípeta. Só que veja que em nenhum momento ele citou isso, certo? Ele uhum, não fala de aceleração centrípeta. Mas a gente sabe que será aceleração centrípeta por causa disso aqui, ó. Velocidade de módulo constante, ok? Porque uhum, nada impede de você ser um carro e tá fazendo um zerinho aqui, né? Alguma coisa do gênero, uma volta uma volta circular, assim, uma pista de Fórmula 1, sei lá, bem grande. Nada impede de você acelerar um pouco mais, né? Ir para frente com um pouco mais de velocidade. Nada impediria. Mas ele está deixando muito claro aqui que esse movimento aconteceu com velocidade de módulo constante. Então, a aceleração nesse problema está aqui única e exclusivamente para alterar o sentido da trajetória. Perceba, se não tivesse essa aceleração aqui, o carro iria para frente. A velocidade está para uhum. frente, certo? O carro iria Sim. para frente. Mas como tu tens sempre uma aceleração apontando para o centro da trajetória, que é o que a gente chama de aceleração centrípeta, a velocidade ela vai ter o mesmo tamanho sempre, porque módulo constante. Mas a aceleração vai mudando, sacou? Aqui ela tá aqui ela tá para cá, né? Essa aqui é a V, aqui é V. Aqui também ela tá para cá, sempre apontando para o centro da trajetória, ok? Uhum, É uma característica. E ao passo que ele falou aqui aceleração, nada impediria que tu tivesse uma situação como essa, ou mesmo essa, as situações mais bizarras possíveis. Mas como a gente está falando de um movimento circular com módulo constante, tem que ser a C, tá bom? sim. Então tá bom. Agora, pode ser que o carro, por algum motivo, pare de ter aceleração centrípeta. Isso aconteceria, por exemplo, se a força de atrito parasse de agir. E daí o carro então pararia de fazer o movimento circular e sairia pela tangente, que é o que a gente vê acontecendo em acidentes de carro, quando tem areia na pista, quando tem água, ok? Certo. Esse cara deixa de existir por algum momento e o carro acaba não conseguindo fazer a curva. Mas você acertou, muito bem, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Probleminha longo. Que o negócio é desenhar vetor, tá? Não pode se assustar. Existem cidades no mundo cujo traçado de cima assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. Então, eu acho que eu entendi. Tu vai ter ah, um caminho meio quadrado, assim, né? Tipo umas escadinhas de um canto pro outro. Ah, e daí ele quer saber alguma coisa associada à velocidade, né? Provavelmente o carro vai se mexer assim, ó. Opa. E ele quer saber alguma coisa associada à velocidade e tal. Vamos ver do que se trata o problema.
Considere um ciclista trafegando por uma das cidades percorrendo inicialmente 2 quilômetros sentido leste, ou seja, para a direita, ok? Mais 3 quilômetros norte. A seguir, ele passa a movimentar no sentido leste, percorrendo 1 quilômetro. E finalizando com mais 3 quilômetros no sentido norte. Falei que era alguma coisa assim, hein? Nem tinha lido. Todo esse percurso é realizado em 18 minutos. Então ele andou aí os seus 5, 6, 9 quilômetros, não é mesmo? 9 Uhum. quilômetros em 18 minutos. A relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média, desenvolvida pelo ciclista, e a respectiva velocidade escalar média, então tem dois tipos de velocidade acontecendo aqui. Uma é velocidade vetorial. Bem, velocidade média é sempre deslocamento por tempo, ok? Sim. Uhum. Só que quando é vetorial, tu vai pensar do ponto de vista vetorial. Quando for escalar, tu vai pensar do ponto de vista escalar. Como assim, professor? Ó, isso aí foi muito idiota, professor. Por causa do seguinte, ó. Tu tem que concordar comigo que ele sai daqui e chega aqui, não é mesmo? Sim. Então, você poderia pensar na situação em linha reta. Isso seria o vetor que ele está se movendo, ok? Uhum. Então, seria o vetor velocidade. Vamos chamar de V com uma flechinha. Obviamente, para fazer a velocidade vetorial, é melhor chamar isso aqui de deslocamento com uma flechinha. Ou delta S com uma flechinha, tanto faz. Tanto faz. Eu vou colocar o delta S com uma flechinha, porque eu preciso do tamanho do vetor. Posso fazer a velocidade vetorial, dividido pelo tempo. E agora, quem que é a velocidade escalar? Bem, a velocidade escalar é o quanto ele andou de fato. Ok? É Tá. a velocidade que a gente está acostumado a trabalhar. Então, vamos chamar de deslocamento mesmo, pelo tempo. Ok? Uhum. Ou melhor, vamos chamar de distância percorrida. Concorda comigo que o azulzinho eu poderia chamar de distância percorrida? Uhum. Muito bem. Ele percorreu, então, os 9 quilômetros que eu falei. Enquanto aqui, eu poderia chamar mais de deslocamento, né? Que ele de fato se deslocou isso aí tudo. Só que, claro, para resolver essa do vermelho aqui, a velocidade vetorial, ó, cuidado, ele chamou, ó, ele quer as duas coisas, tá bom? Não tô te enrolando, é porque ele quer mesmo. Você vai ter que saber o tamanho desse vermelho. E é claro que você pode usar o teorema de Pitágoras para isso, não é mesmo? Uhum. Você pode pensar que esse cara aqui é a hipotenusa desse triângulo, e essa outra parte aqui é a hipotenusa desse triângulo, certo? Uhum. Eu acho que eu falei demais. Então agora você pode continuar por conta própria, tá bom? Tá.
delta S vai dar raiz de 10 mais raiz de 13? Raiz de 10 mais raiz de 3. Deixa eu pensar aqui, né? 4 mais 9, 13. 1 mais 9, 10, exatamente. Raiz de 10 mais raiz de 13. Infelizmente, né? Você vai ter que fazer alguma aproximação numérica para isso. Porque como a gente está querendo uma porcentagem, né? Então você vai ter que pensar, raiz de 10 é próximo de quanto? Raiz de 13 é próximo de quanto também, né? É chato, mas tu vai ter que fazer estimativa aqui, ok? Uhum. E a outra velocidade, já encontrou? Eu não entendi direito esse da segunda velocidade. Qual foi a distância percorrida? Aí vai ser a soma de todos os vetores, né? Foi o que você falou para mim antes, certo? Hum. Não sei se vai dar certo. Porque não daria? Porque aí eu vou ter que dividir essa soma pelo tempo. Sim. E daí? Seria. hum, De fato, você percebeu uma coisa interessante, né? O tempo não importa aqui, certo? Porque se você vai ter que dividir uma pela outra para encontrar essa proporção, né? Não é o que ele pede? Uhum, A relação percentual. Como é que a gente faz uma relação percentual? Pega uma velocidade e divide pela outra. sim. Ele quer saber aqui
a velocidade escalar média pela vetorial, né? Então a gente pode colocar, né, como ficou 72, é a menor pela maior. A menor velocidade que você teve aqui, com certeza, sempre, né, é escalar. Então a porcentagem que ele está nos pedindo, Eduardo, é a divisão desses dois valores. Hum. Como ambos apresentam ΔT, o ΔT acaba não importando. Na prática, você só vai precisar do ΔS, melhor, do ΔS, e aqui do ΔS vetor. Uhum. E daí, claro, você vai ter uns numerozinhos meio feios, mas tem que ter, né? Tem que ter aí a proporcionalidade.
Eu não entendi isso, não. Tá, tu não entendeu ou tu não chegou na resposta? Pra mim não Os faz dois. sentido. Pra mim não faz sentido tu não saber somar 2 mais 3 mais um mais 3, né? Eu acho que tu sabe fazer essa conta, né? Dá 9, certo? Sim. E a de baixo, deu quanto? Raiz de 10 mais raiz de 13, certo? Uhum. Maravilha. Agora a única coisa que tu precisa fazer é estimar mais ou menos quanto que é raiz de 10 e quanto que é raiz de 13. Infelizmente ficou meio zoado desse jeito, sacou? Porque os números ali ficaram meio ruins mesmo, né? Não tem muito o que fazer, ok? Uhum. Ah, a menos que a gente tenha feito alguma conta errada. Mas acho que não. Acho que é isso aqui mesmo, né? Porque, claro, eu fiz de um jeito meio torto aqui, né? Claro que não tá na proporção certa, mas a lógica é essa. Eu não errei leste por leste, né? Tudo leste, leste, norte, leste, norte. Então, não tem muito segredo, é pra ser isso. Raiz de 10 mais raiz de 13. Só que, talvez a gente pensar dessa forma, raiz de 10 e raiz de 13, fique ruim, né, para você estimar. Claro, veja, a conta já está pronta. A única coisa que você precisaria fazer é estimar mais ou menos a resposta disso e chegar na resposta certa, ok? Agora, Uhum. se você não consegue fazer essa estimação, o que que a gente vai ter que fazer, né? E pensar outro jeito. Por exemplo, a gente encontrou o delta S como uma soma, tudo bem. Mas a gente poderia ter pensado no delta S como esse cara aqui também, ó. Tá vendo? Sim. É a hipotenusa desse triângulozão. E daí você tem que concordar comigo que aqui embaixo mede 3 e aqui na vertical mede 6, não é mesmo? Uhum. É 3 aqui, um mais 2 3. Né? Então, quanto é que é a hipotenusa de um triângulo como esse, né? 3 6. Tá, e tu consegue deixar tudo numa só. Vai ficar Raiz de 45. exato, raiz de 45. Que dá para deixar mais bonitinho, né? Se você fatorar, 3 15 3 5 5 1. Então, 3 raiz de 5. Sacou? Uhum. O que fica 3 raiz de 5 também, né? Simplificando. E se você quiser racionalizar, porque eu acho que racionalizar é melhor para fazer esse tipo de estimação, 3 raiz de 5 sobre 5. Ok? Uhum. Daí, bem, daí agora o negócio é resolver essa continha, né? Beleza? Uhum. Então, tá bom. Então, resolva aí. Bem, eu te peço para resolver, mas pode ser que você boie um pouco, né, no que tem que fazer. É, não tem problema não, tá? Acontece também que nós tínhamos que fazer uma divisão que desse uma porcentagem, né? Eu peguei o delta Szão e dividi pelo delta S do vetor aqui. Porque a distância delta S aqui em cima, ela é maior que essa. A menor distância entre dois pontos. Ah, é verdade, ó, eu que boiei. Era o contrário, tá? Tipo, a conta tá toda certa, só que invertida, tá bom? Era pra fazer o contrário. Era o vermelho em cima, ok? Uhum. Daí você deve estar me perguntando, mas por quê, professor? Porque deu uma porcentagem, né? Um número menor que 100%. Então, para dar um número menor que 100%, o cara de baixo tem que ser maior, certo? É só você Uhum. pensar. Quanto que é 50%? É 50 por 100, né? Ou seja, o número de cima é sempre
no arco de baixo. Então, por exemplo, respostas aqui 76%, 76%. É uma forma de chegar nesse número, certo? Menor Hum, fica em cima. Então, o menor tinha que ficar em cima, ok? tá. Mas como é que eu sei que o vermelho é o menor? Eu sei que o vermelho é o menor pelo lógico, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta, certo? Hum, Ótimo. Então agora a única coisa que você precisa fazer é essa conta aqui. Estimar mais ou menos quanto é a raiz de 5 e dividir por 3. Beleza? hum. Vai dar. Então, eu estimei raiz de 5 como 2,3. Uhum. E aí, na divisão, deu é, Infelizmente os números 0, são muito perto um do outro, né? Então, deu 0,76. pois é. Eu não sei, tá? Porque eu não estimaria como 2,3. Eu estimaria como 2,2. Então, de primeiro eu estimei como 2,2. Porque de Só fato é, que né? aí. De fato Então. é. Só que aí deu 0,72. E É, mas não. é 2,23, né? Cada casa que pega. É, Putz, que desgraça. 73. Então deu 0,73. E não tem 73% na opção. Opa. É, é 2,23 dividido por. ahn, 3, né? 3. Pra mim deu 74, 34. que é a opção certa, certo? Uhum. Então, recapitulando, tem que diferenciar bem velocidade escalar de velocidade vetorial, tá bom? Tá. Daí você vai ter que usar das tuas visualizações trigonométricas, né? Aquela coisa que eu sempre falo, né? Faço o desenho. Aqui, o nosso primeiro desenho, eu pensei em fazer dois triângulos, mas não foi legal porque precisou fazer duas estimações, o que estragou lá a nossa conta. Mas desse jeito, o Cubaçó ficou legal. Só Uhum. faltou a gente, né, saber bem quanto é o raiz de 5. Quando você for para uma prova, você tem que saber bem quanto é, tá bom? Tá. É, tem coisas assim que é importante decorar mesmo. Muito bem. Ahn, vamos voltando aqui para a próxima. Vou pegar aqui. Já tem alguma data para prova ou algo assim? Não, ainda não. Que bom, estamos adiantados. Então tá bom, dá uma olhada nessa aí e vê se você sabe começar.
Tá, então, em cima, tipo, a primeira parte do enunciado, meio que a gente tem as coordenadas de cada um deles, né? Que é PSC igual a 10i mais 1j. E aí a gente tem que transformar esses metros em quilômetros, porque ele quer em quilômetro por hora. Aí vai dar 2,5. E Uhum. aí tem que passar essas coordenadas, então, tipo, fazer 2,5. Hum, Sim, sim. É, hum, você pode, de alguma forma, conseguir encontrar a distância vetorial, igual eu desenhei antes, né? Claro, usando esses quadradinhos e tudo mais, as informações que o enunciado disse. Daí você vai encontrar o que seria, vamos dizer assim, a velocidade para cima e a velocidade para a direita, né? hum, Ou para qualquer direção que seja. E daí você vai ter que fazer Pitágoras, né? Resumidamente, certo? hum. E aí o Pitágoras vai resolver a média das velocidades, O né? módulo, né? O módulo. A Tá, gente chama de módulo. Esse cara aqui a gente chama de módulo, beleza? tá. Claro que E as aí como é... direções, o que que é, que tá, o teu professor, assim, a várzea em pessoa, né? A setinha era para estar em cima, ok? Uhum, Então, a setinha estaria em cima do V, a setinha estaria em cima do I, a setinha estaria em cima do J. Não é uma coisa muito usual no ensino médio, pelo que me consta, mas quando a gente está falando da horizontal, a gente fala do I, ok? sim. Então, por exemplo, se a velocidade fosse até aqui, seria 3I, ok? Uhum, Se a velocidade fosse até aqui, seria 2J. E se a velocidade fosse até aqui, né, da origem até aqui, ela seria 3i mais 2j, sacou? ah, A lógica que tu tens que usar é essa, beleza? sim. Mas então pro módulo eu vou usar Pitágoras, mas aí Pitágoras. pra média. Pra Ah, média das velocidades. mas ele já tá dando velocidades médias aqui, né? Olha aqui, ó. Bem, ele já não deu aqui velocidades? Claro, ele deu as distâncias também, né? Mas, como é que eu posso dizer aqui? A velocidade média vetorial, ela vai ser as distâncias dividido pelo tempo, ok? Então você vai calcular a distância aqui no x, vai dividir pelo tempo. Você vai calcular a distância no y e vai dividir pelo tempo, ok? Tá. Resumidamente é isso, só dividir cada uma separadamente, a de x e a de y, pelo tempo. Não tem segredo, Então, beleza? tá.
É a B a alternativa? B, na verdade era A. Você não quer me mandar o que você fez? Ou você fez Hum. uma coisa muito confusa? Não, é que eu acho que eu só errei é, na parte da média dos vetores, eu errei só o sinal. Hum, é verdade, tem que tomar cuidado com o sinal, porque vai ter hora É. ali que é negativo, né? Hum, Por exemplo, o enunciado dá algumas informações aqui sobre o P, que ele chama de PSC, que é 10, e um J. Deixa eu ver um negócio aqui. então, porque, na verdade, eu errei na questão que, tipo, tem que fazer o 10i menos o 8i, o 2i, que vai dar 8i, Isso. e o 1j menos o 11j. Só que aí eu esqueci de colocar negativo, né? Que vai dar 10 negativo. Eu Sim. coloquei 10 positivo. Por isso que eu É errei. assim, de modo geral, né? A diferença não vai ser uma coisa muito gritante, né? Talvez o teu problema tenha sido que você não prestou atenção que ele falou que cada unidade seja igual a 250 metros, né? Por que que eu digo Uhum, que não vai fazer muita diferença ser negativo? Porque quando tu for fazer Pitágoras e coisas do gênero, tu vai ter que levar ao quadrado, certo? Então, às uhum. vezes, o sinal não é um problema aqui. Mas você pegou esses números e multiplicou por 250? Sim. Hum, então pode ter sido esse problema. Então, o Não, delta R, né, depois de fazer isso, vai ficar 2i menos 2,5j, né? Que é em quilômetros, certo? uhum, Tu chegou nisso em quilômetros? sim. Tá. Agora, para calcular a velocidade, como tu vai dividir por um, né? Vai ficar basicamente 2 É a mesma menos coisa. 2,5 também, né? É. Tá. Então, não, eu cheguei nesse resultado. Eu fiz tudo Ótimo. certinho essa parte. A única coisa é que realmente eu esqueci de colocar menos 10. E aí, quando eu passei nessa primeira parte de achar a média, eu passei para quilômetros e continuou positivo, entendeu? Ok, Acho que mas. tá certo. Ah, tá. Então tu tá me dizendo Entendeu? que deu a mesma resposta, só que errou o sinal, por isso que a resposta era A, mas você colocou B, né? Isso. A única É. coisa que muda de uma para outra é o sinal, de fato. Uhum. Beleza? Uhum. Muito bem. Vamos ver se dá para começar mais uma. Se for difícil, a gente deixa para outro dia. Não parece ser muito difícil. O aeromodelo desloca-se horizontalmente em linha reta do sul para o norte, velocidade constante de módulo igual a 3. Do sul para o norte. A partir de determinado instante, o vento horizontal constante leste para oeste. Para a esquerda, então. Estava indo para o norte para a esquerda, então ele acaba indo para noroeste, tipo para o Amazonas, assim. Passa. Só que essa aqui é uma velocidade um pouco menor do que a que estava indo para o norte. Então tu vai ter um Uhum. vetor muito mais vertical do que horizontal, certo? Uhum. Né? Porque 3 é maior que raiz de 3, concorda comigo? Sim. A gente já concluiu que vai para a direção do Amazonas, do mapa do Brasil, ok? Só que o vetor é muito mais vertical. Assinale a alternativa que indica corretamente a direção. Tá, vamos ver. Aí, ó. Me parece que é esse caso aqui, concorda comigo? Porque Uhum. tá indo para a direção do Amazonas, né? Que é do leste para oeste e do sul para o norte. Tô para cá. E tá muito mais vertical que horizontal. O que tem que ser porque ele teve mais velocidade para vertical do que para horizontal. Não é mesmo? Agora, parece que esse aqui, se fosse para fazer de fato, né, teria que avaliar a questão do ângulo e tal. Mas tem que ser, porque os 60 graus
é um ângulo muito mais próximo da horizontal, concorda comigo? Uhum. Concorda? Entende o que eu tô falando? 60 graus é muito mais próximo de 90 do que 30, não é? Sim. Então tem que ser esse aqui, certo? Uhum. Isso. Porque se fosse 60, é porque a velocidade maior está na horizontal, e não está na horizontal, está na vertical. Se fosse 45, a velocidade seria a mesma, tanto para cima quanto para a esquerda. Uhum. Mas como é maior para cima, então é essa aqui. Resposta A. Ok? Bem, então tá bom. Acho que por hoje